Aleluia! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os queridos irmãos e queridas irmãs. Este áudio está destinado à leitura do livro Os Três Campos de Batalha, a guerra espiritual na mente, na igreja e nas regiões celestiais. Este é o segundo áudio, a página de número 16, com o subtítulo O Campo de Batalha da Mente. E eu me chamo Anne, sou do Rio Grande do Norte, e que você possa abrir o seu coração para receber a poderosa Palavra de Deus. Você certamente se lembra de que o lugar em que Jesus foi crucificado chamava-se Gólgota, que significa lugar da caveira. Para sermos eficientes em nossa guerra espiritual, o primeiro campo de conflito no qual precisamos aprender a guerra é o campo de batalha da mente, isto é, o lugar da caveira. Pois o território do pensamento não crucificado é a cabeça de ponte do assalto satânico em nossas vidas. Para derrotar o diabo, precisamos ser renovados no espírito de nossa mente. Portanto, o tema dentro deste tema, o campo de batalha da mente. Tema 1, o domínio de Satanás, o reino das trevas. Muitos cristãos discutem se o diabo está na terra ou no inferno. Pode ele habitar no cristão ou apenas no mundo? O fato é de que o diabo está nas trevas. Onde houver trevas espirituais, aí estará ele. Prepare-se para a guerra espiritual. Para muitos, a expressão guerra espiritual indica algo novo, mas não necessariamente um aspecto bem-vindo da experiência cristã. A ideia de enfrentar espíritos malignos em uma batalha é um conceito inquietante, principalmente porque viemos para Jesus como ovelhas perdidas, não como guerreiros. Alguns de nós talvez jamais iniciem uma guerra espiritual, mas todos nós devemos encarar o fato de que o diabo iniciou uma guerra contra nós. Logo, é essencial para nosso bem-estar básico saber discernir as áreas de nossa natureza que estão desprotegidas e abertas a assalto satânico. Judas 6 diz: quanto aos anjos que não conservavam suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Quando Satanás se rebelou contra Deus, foi submetido ao castigo eterno chamado pela Bíblia de abismos ou cadeias de trevas. Essas trevas não significam simplesmente regiões sem luz ou áreas desprovidas de luz visível. A escuridão eterna a que se refere essa passagem é essencialmente escuridão moral, que degenera em escuridão, literalmente. Sua causa, entretanto, não é simplesmente a ausência de luz, é a ausência de Deus, que é luz. É imprescindível reconhecer que essa escuridão para onde Satanás foi banido não se limita às regiões exteriores à humanidade. Diferentemente daquele que não conhece a Jesus, nós somos libertos da autoridade ou do domínio das trevas. Colossenses 1,13. Se somos nascidos da luz, não somos presos na armadilha das trevas. Se, porém, toleramos as trevas pela tolerância ao pecado, ficamos vulneráveis ao ataque satânico. Pois, onde há desobediência voluntária à palavra de Deus, há escuridão espiritual e, portanto, potencial para a atividade demoníaca. Por isso, Jesus advertiu: cuidado, para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Lucas 11:35. Existe luz em você. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Provérbios 20:27.
Seu espírito, iluminado pelo Espírito de Cristo, é, portanto, a lâmpada do Senhor, por meio da qual ele sonda o seu coração. Há de fato um brilho sagrado que envolve o verdadeiro cristão cheio do Espírito. Quando, porém, você abriga o pecado, a luz que está em você são trevas. Satanás tem acesso legal dado por Deus para morar no domínio da escuridão. Devemos entender esse ponto. O diabo pode circular por qualquer área das trevas, mesmo na escuridão que ainda existe no coração de um cristão. A peneira de Deus. A negação de Pedro é um exemplo de que Satanás tem acesso ao lado carnal da natureza humana. É óbvio que Pedro caiu. O que não enxergamos prontamente, entretanto, é que se passa no mundo invisível do Espírito. Jesus predisse que Pedro o negaria por 3 vezes. Qualquer pessoa que observasse as atitudes de Pedro naquela noite teria simplesmente concluído que a negação foi uma manifestação de medo, mas Pedro não era de natureza medrosa. Era o discípulo que, poucas horas antes, brandia a espada contra a multidão que viera prender Jesus. Não, o temor humano não levou Pedro a negar o Senhor. A negação de Pedro foi satanicamente induzida. Jesus tinha advertido o apóstolo: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por vocês para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Lucas 22, 31 e 32. Nos bastidores, Satanás tinha pedido e recebido permissão para peneirar Pedro como trigo. Satanás tinha acesso a uma área escura no coração de Pedro. Como Satanás provocou a queda de Pedro? Depois de fazer a refeição da Páscoa, Jesus contou a seus discípulos que um deles o trairia, e as Escrituras prosseguem. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Lucas 22, 23. Foi um momento sombrio, contudo, lemos que nesta hora terrível surgiu uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Lucas 22, 24. Passaram de uma atitude de choque e espanto para a discussão de qual seria o maior. Evidentemente, Pedro, o que andou sobre as águas, e também era o mais corajoso e franco dos apóstolos, prevaleceu. Podemos imaginar que o alto conceito de Pedro entre os discípulos o deixou com ar de superioridade, a atitude estimulada por Satanás a transformar-se em presunção e vanglória. Pedro, exaltado pelo orgulho, estava sendo preparado para a queda. O orgulho, dizem as Escrituras, vem antes da destruição. Provérbios 16, 18. O orgulho causou a queda de Satanás e também foi usado por Satanás para causar a queda de Pedro. Por experiência própria, Lúcifer conhecia bem o julgamento de Deus sobre o orgulho religioso e a cobiça. Satanás não tinha direito para atacar e destruir Pedro indiscriminadamente. Teve de conseguir a permissão do Senhor antes de investir contra o apóstolo. O fato é que o diabo pediu permissão e recebeu. Sujeite-se a Deus. O próprio pecado de Pedro foi usado como armadilha de Satanás para a queda do apóstolo. Antes de iniciar a guerra, temos de reconhecer que as áreas que escondemos na escuridão são as mesmas de nossa futura derrota. Na maioria das vezes, a batalha que enfrentamos não cessa até que descubramos a escuridão que está dentro de nós e nos arrependamos dela. Para sermos eficientes na batalha espiritual, temos de ter discernimento do que há em nosso próprio coração. Precisamos andar humildemente com nosso Deus. Nossa primeira ação deve ser
Submetam-se a Deus. Tiago 4:7. Então, à medida que resistimos ao diabo, ele fugirá. A boa notícia para Pedro e para nós é que Satanás nunca pedirá permissão para destruir os santos. Ele está limitado a peneirá-los como trigo. Existe trigo dentro de cada um de nós. O objetivo deste tipo de ataque satânico, autorizado pela vontade permissória de Deus, é limpar a alma do orgulho e produzir brandura e transparência em nossa vida. Pode ser terrível, mas Deus faz isso operar para o bem. Nossa natureza exterior, como a casca, precisa morrer para facilitar o despontar da natureza de trigo presente no homem da nova criação. Tanto as cascas quanto a palha foram necessárias, forneceram-nos proteção contra as dores dessa vida. Mas antes de Deus nos usar verdadeiramente, de uma forma ou de outra, passaremos por um tempo de peneiramento. A casca de Pedro era presunçosa e vaidosa. Seus sucessos iniciais o tornaram ambicioso e egocêntrico. Deus não pode confiar seu reino a alguém que não tinha tido orgulho quebrado, porque o orgulho é a couraça da própria escuridão. Por isso, quando Satanás pediu permissão para atacar Pedro, Jesus com efeito disse: você pode peneirá-lo, mas não pode destruí-lo. A guerra contra Pedro foi devastadora, mas limitada. Serviu ao propósito de Deus. Pedro ignorava as áreas da escuridão do seu interior, e sua ignorância o deixou aberto ao ataque, mas o Senhor pergunta a cada um de nós: você sabe em que área é vulnerável ao ataque satânico? Jesus não nos deixa ignorantes de nossas necessidades. Na verdade, quando ele revela o pecado de nosso coração, é para destruir as obras do diabo. Devemos compreender que a maior defesa que podemos ter contra o diabo é manter o coração sincero diante de Deus. Quando o Espírito Santo nos mostra uma área que precisa de arrependimento, devemos superar o instinto de defesa. Precisamos silenciar o pequeno advogado que sai de uma área escura de nossa mente para nos defender. Meu cliente não é tão ruim. Seu advogado defenderá até o dia de sua morte. Se lhe der ouvidos, nunca verá o que está errado, nem enfrentará o que precisa ser mudado. Se quiser vencer na batalha espiritual, seus instintos de autopreservação devem ser submetidos ao Senhor Jesus, porque só Cristo é o nosso verdadeiro advogado. Não podemos entrar na batalha espiritual sem adotar este conhecimento. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago 4:6. Este versículo é muito importante se Deus se opõe aos orgulhosos e nós somos orgulho aos demais para nos humilharmos e confessarmos que estamos errados. Então, Deus se opõe a nós. Tiago continua no versículo 7. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Quando lemos este versículo por si só, ele nos parece monumental em relação à guerra espiritual. Contudo, é no contexto do arrependimento, da humildade e do coração limpo que percebemos Satanás fugindo de nós. Precisamos ir além da vaga submissão a Deus. Temos de sujeitar-lhe a área exata da nossa batalha pessoal. Quando nos colocamos contra o poder do diabo, temos de fazer isso com o coração submisso a Jesus. Existe um preconceito recorrente ao longo deste livro. É de vital importância que você o conheça, entenda e aplique para alcançar o sucesso na guerra espiritual. É esse o princípio. A vitória começa com a morte de Jesus em seus lábios, mas não será consumada até que a natureza de Jesus esteja em seu coração. Essa regra se aplica a toda a face da batalha espiritual. Na verdade, Satanás será autorizado a investir contra o seu ponto fraco até você compreender que a única resposta de Deus é você tornar-se semelhante a Cristo. Quando você começa a se apropriar não somente do nome de Jesus, mas também da natureza dele,
o adversário se retira. Satanás não continuará assaltando se as circunstâncias que ele arquitetou para destruí-lo estiverem trabalhando para aperfeiçoar você. A consequência da experiência de Pedro foi que depois do Pentecoste, quando Deus o usou para curar um homem coxo, um novo Pedro, humilde, falou à multidão: por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Atos 3:12. A vitória de Pedro sobre o orgulho e sobre o diabo começou com o nome de Jesus em seus lábios e consumou-se com a natureza de Jesus em seu coração. A escuridão de Pedro foi banida pela luz e seu orgulho substituído por Cristo. Portanto, vamos orar acerca da parte 1, um campo de batalha da mente, onde foi falado sobre o domínio de Satanás, o reino das trevas, se preparando para a guerra espiritual, foi falado sobre a peneira de Deus e foi falado sobre se sujeitar a Deus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, sabemos que cada um de nós possuímos, Senhor, áreas das nossas vidas, ainda que inconscientemente, Senhor, podem estar, Senhor, sobre o domínio das trevas, sobre o domínio de Satanás, um reino de escuridão. E pedimos o Teu Espírito que tem acesso, Senhor, em nome de Jesus, a esta área, que pode ser, Senhor, como diz este ensino, uma área de escuridão moral, que pode ser, Senhor, a ausência de luz nessa área, a ausência de Deus nessa área. Sabemos que o Senhor já nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Teu amor. Mas se há algo em nós, ó Pai, que ainda está em trevas, que a luz do Teu Espírito nos guie à Tua verdade, pois o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Pedimos ao Teu Espírito que tenha acesso, Senhor, a todas as áreas da nossa vida. Tenha acesso, Pai. Por meio do Teu nome, glorificamos a Ti, pelo fato de intercederes por nós, para que nós, Senhor, venhamos a ser aprovados por Ti, pois a Tua peneira não é para a destruição. Falamos ao Teu Espírito, comunicamos isso em oração, que comece uma grande obra dentro de nós. A exemplo de Pedro, se, Senhor, abriga no nosso coração orgulho, vanglória, vaidade, soberba, altivez de espírito, que o Teu nome venha a ser glorificado e que o Senhor arranque as raízes que estão adoecidas nas trevas. Em nome de Jesus, sujeitamos a Ti, Senhor, e reconhecemos as áreas da nossa vida que estão em escuridão. Em nome de Jesus, à medida que nós vamos resistir ao diabo para que ele fuja de nós. Pai, é no Seu nome que nós nos desprendemos de toda defesa, Pai, e pedimos que o Senhor seja o nosso advogado. Nós não queremos exercer justiça própria, Pai, mas permitimos que o nosso coração esteja sincero diante do Senhor, pois o Senhor defenderá as nossas causas. Retire, remova o orgulho e concedendo a nós um espírito manso e humilde, pois o Senhor se opõe ao orgulhoso, mas dá graça ao humilde. Por isso pedimos ao Senhor que a humildade, Senhor, que há no Teu Espírito, a mansidão, a sabedoria domine a nossa mente, até que a natureza de Jesus esteja em nosso coração e não somente em nossos lábios. Que nós venhamos, ó Pai, alcançar esta grande vitória para a Tua glória, honra e louvor. Amém e amém.